Bom, deixa eu fazer um resumo aqui das profecias, né? Não vamos entrar nas centenas de versículos, mas vou fazer um resuminho aqui, né? Falei que a restauração se dá em 3 níveis. É uma restauração do povo, da terra e restauração espiritual, ok? Vamos ver algumas coisas que os profetas da antiguidade, que Pedro citou, disseram sobre a restauração do povo. Deus falou assim: eu vou trazer o povo de volta. Fala assim, ó: será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. E muitos outros versículos vão falar a respeito da volta do povo. E o que aconteceu? Falei que por séculos, né, quase 2 milênios, o povo ficou exilado, espalhado por toda a terra. E no final do século XIX, virada do século XIX para o século XX, começou um movimento de retorno do povo judeu para a terra. A primeira aliá acontece no finalzinho, nos últimos anos do século XIX, na última década, já nos últimos anos dela, e aí cerca de 25 mil judeus voltam. Daí, no comecinho, na primeira, segunda década de 2020, né, 1904 até 1914, houve uma segunda aliá, uns 40 mil judeus voltaram para a terra, ou seja, aquela terra ficou sem ter o seu povo, né, por séculos. E aí eles começaram a voltar há 100 anos atrás, quando os sinais começaram a acontecer também, apontando para o tempo da volta de Jesus. Aí os judeus também começaram a voltar. Isso também é um sinal, e começa a se formar um cenário. Agora, quando eles estão voltando, o que acontece? Acontece a Segunda Guerra Mundial. E aí, na Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus são mortos no Holocausto. E para muitos que achavam que a esperança, porque naquele momento, quando os judeus começaram a voltar, houve um movimento sionista para que Israel tivesse uma nação, que o povo judeu tivesse uma pátria. Aliás, eles pensaram em ter uma pátria fora de Israel, né? Cogitaram ter uma pátria judaica em vários lugares do planeta, inclusive por aqui. Mas o plano de Deus não era que eles fossem para outro canto, é que eles voltassem para a terra deles, né? E aí eles começam a voltar. Quando gera aquela expectativa, aquela esperança de o povo retornar para a terra, acontece a Segunda Guerra e o Holocausto. 6 milhões de judeus são exterminados pelo programa nazista. E aí, né, os ossos dos judeus ficaram espalhados no Vale de Ossos Secos. Vocês lembram daquela profecia? O que o Holocausto fez não foi exterminar Israel, foi dar vida à profecia do Vale de Ossos Secos. Você já ouviu essa pregação sobre Vale de Ossos Secos, né, normalmente falando para a gente, né, para a nossa vida pessoal, particular, para a família, para a igreja. Ela é aplicada para a gente. Hoje nós fazemos parte das promessas e da herança de Israel, porque fomos ligados a eles em Cristo Jesus. Porém, o destinatário da profecia é Israel. Está falando a respeito da restauração do povo, da nação de Israel. E eu estive no Vale de Ossos Secos, né? O lugar que Ezequiel fala não é um lugar figurativo e não é um lugar espiritual. É um lugar físico, real. Lá na Polônia, né, em Auschwitz, eu estive ali, pisei ali, e existe ali no campo de Birkenau. Se você vai bem num cantinho, é um vale, ali era uma área rural, né, fazendas, e ali que eles instalaram os campos de concentração, as câmaras de gás, os crematórios, né, a indústria do extermínio, né, nazista foi instalada ali, né, a maior indústria do extermínio nazista foi instalada ali. E ainda hoje, se você vai lá, né, no campo de Birkenau, ao fundo, um vale que tem lá no fundo, você ainda acha os ossos no chão. Mexe assim na grama, ainda tem ossos ali, ossos secos, sequíssimos. E ali também tem os lagos de cinzas, porque eles matavam o judeu na câmara de gás, depois eles pegavam os corpos e colocavam num crematório, e depois pegavam as cinzas e jogavam num lago artificial. E esses lagos artificiais ainda estão lá,
e as cinzas deles ainda estão lá, né? Elas não sumiram, não evaporaram, permanecem lá. Então, desse lugar de ossos secos e de cinzas, Deus levanta o seu povo. A nação ressuscitou a partir do holocausto, a partir do vale de ossos secos. Aí, né, a nação ainda não existe, gente. E o que acontece? Os judeus começam a voltar para Israel. E Israel está sob o domínio da coroa britânica, é o mandato britânico na Palestina, porque até 1917 era o Império Turco Otomano, que tinha o governo, o controle da região, o governo turco... Eu apaguei esse negócio? Me ajuda aí em cima. Sumiu. Isso, obrigado. Aí o governo turco-otomano perdeu a guerra para os britânicos, ficaram na posse da terra, os judeus tentaram voltar, os ingleses não deixavam, tem campo de concentração, quem for no grupo com a gente vai em novembro, né, para Israel. Já mudamos essa data por causa da pandemia 3 vezes, mas em novembro, em nome do Senhor Jesus, vai dar certo, né? E aí... Você sabe que em Israel existe campo de concentração igualzinho, né, à construção dos campos nazistas, que os britânicos construíram para aprisionar os judeus, só que de menor porte, né? É que os caravanos não têm interesse nesse tipo de assunto, né? Agora, como eu gosto, eu acabo fazendo os outros gostar também, né? Você vai comigo para Israel, vai conhecer essas outras coisas que ninguém mais vê, né? Que nem os judeus às vezes conhecem, né? A gente vai em lugar que nem o povo judeu mesmo vai. E aí eles começam a voltar, né, clandestinamente, e vão se organizando, né, e o que vai acontecer é que daí em 1948, uma profecia que já estava ali guardada, né, esperando o tempo da restauração de todas as coisas, profetizada por Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus, e ela se cumpre, onde diz Isaías assim: pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Olha que interessante, antes que lhe viessem as dores. Tem tudo a ver com o tempo profético, né? De dores que Jesus fala, que Paulo fala antes das dores, né? A nação renasce. E renasce quando? Num só dia 14 de maio de 1948, Ben Gurion declarou a independência de Israel. Aí alguém pode falar, mas será que foi o cumprimento da profecia? Será que a profecia não está falando de um tempo vindouro? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem faz o acompanhamento dos textos bíblicos, né, as referências bíblicas que eu mando para a leitura semanal, sabe que a gente faz a leitura bíblica, né, da Bíblia em um ano, estamos fazendo em ordem cronológica este ano, mas todo sábado a gente interrompe a nossa sequência para fazer a leitura da Paraxá. O que é a Paraxá? A Paraxá é uma porção da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus lê, né, toda a Torá durante um ano. Então eles particionam a Torá em 52 semanas, tem um ano, né? E aí eles particionam em 52 partes e fazem a leitura durante esse período. Só que isso aí já há milênios que eles estão fazendo isso. E é um ciclo da leitura, é sempre o mesmo jeito, né? Só que houve um período que eles foram proibidos de ler a Paraxá. E aí eles começaram a ler os profetas, porque eles não podiam ler a Torá. Daí eles passaram a fazer leitura dos profetas. Foram proibidos pelos gregos, na Babilônia também um tempo, mas principalmente no período grego, eles foram proibidos, e aí eles criaram lá na Babilônia já a Paraxá. E a Paraxá é a leitura dos profetas. Então eles adicionaram a leitura da Paraxá a Haftará, né? Paraxá, Torá, Haftará dos profetas. E depois, quando eles foram autorizados a ler novamente a Torá, eles mantiveram as 2 leituras. E isso é um ciclo que já foi definido há muitos e muitos séculos atrás. Então, aquilo que estava sendo lido num sábado do ano 1050, né, você vai saber agora, porque continua sendo lido no mesmo período, não no mesmo dia, né, mas na mesma sequência, na mesma ordem. Então, é cíclico, há uma repetição, todo ano se repete o mesmo ciclo. E aí, no dia
14 de maio era uma sexta-feira. E Ben-Gurion, ele fez a declaração da independência de Israel no final da tarde da sexta-feira, ou seja, início de Shabá. E Shabá tem a leitura da Parashá e da Haftará. E qual era a leitura da Haftará? Vamos ver se vocês têm alguém aí profeta demais, com revelação. Tem que ter muita revelação agora, gente. Né? Não, acho que Deus não vai dar, não precisa ter revelação. O conhecimento já resolve também. Sabe qual foi a leitura do dia 15 de maio? Uma das partes da leitura, aquilo que está lá em Amós capítulo 9, no versículo 15, diz assim, termina a leitura, né? Porque tinha a leitura da Torá, e daí um trecho de Amós, e o último versículo da leitura do dia diz exatamente assim, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, no dia da criação de Israel, toda nação, todo judeu, no mundo todo, não só em Israel, no mundo todo, estava lendo assim, eu plantei vocês de volta na terra, e ninguém mais vai tirar. O Irã não vai tirar, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Então, assim, não existe como assim, mais testificação do que isso, gente. Coisa preciosa, profético. A Bíblia ela só se confirma. Bom, mas vamos adiante. E as profecias elas vão falando a respeito da volta do povo e dão um destaque especial, por exemplo, daqueles que vão voltar do norte. Né? Fala de... muitos viriam do norte, fala assim... eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. Sobre a volta deles do norte, está coalhado de versículos na Bíblia falando a respeito disso. E sabe de uma coisa? 15% ou mais, hoje eu não sei, né? Essa estatística minha aí, acho que é do ano... não lembro mais também. Mas 15%, acho que de 2018. 15% da população de Israel é de judeu oriundo da Rússia. Eu mesmo tive a oportunidade de entrevistar vários judeus russos, né? E alguns que não sabem nada de Torá. Absolutamente nada, porque lá na Rússia eles não aprenderam nada de Bíblia. Né? Lá é comunismo, né? O socialismo ainda a base ideológica do ateísmo ainda impera na Rússia, mesmo entre judeus que não são ortodoxos, que não são religiosos. Então eu conheci judeus ortodoxos, eu conheci judeus russos messiânicos e eu conheci judeus russos seculares, que não têm religião, que não têm nada. E pude fazer entrevista com vários deles aí, lá em Israel. Mas não só, por exemplo, fala dos judeus da Etiópia. Sabia que tem judeu na Etiópia? Descendentes de Salomão, da época da rainha de Sabá, não só de Salomão, né? Mas ali houve uma união entre as duas nações. Salomão teve filho etíope e outros servos de Salomão também tiveram esposas etíopes, e fala que eles voltariam, né? E hoje, assim, você vai em Israel, tem um monte de etíope, né? No exército de Israel tem judeu negro. Você vê lá um soldado negro em Israel, etíope, né? É um judeu etíope. As profecias falam também, olha só que interessante, primeiramente eles viriam de navios, né? Fala assim, certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem os teus filhos de longe. Tarsis, aí a Península Ibérica, fala, olha, primeiro eles vão vir de navio, no retorno deles. E o que aconteceu? Os primeiros judeus que começaram a voltar, vieram de navio, exatamente como a profecia está dizendo. Né? E depois nós já vimos até aqui uma profecia, desse aí o navio Êxodo, né, aquele da esquerda ali, muito famoso na história de Israel, em 1947, antes da recriação do Estado. E fala, e depois? Primeiro eles vêm de navio, e depois eles vêm voando como pombas. Hoje eles não estão voltando de navio, agora estão voltando voando. Né? A profecia disse até o meio de transporte, não apenas de onde eles vêm, dos lugares de onde eles vêm, mas até o meio de transporte que Deus os traria de volta. Deus não é gente. Deus não é gente. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Sabe o que é isso aqui?
Profecia que estão se cumprindo hoje. Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. Essas coisas não estavam acontecendo. Elas estão acontecendo agora. Sabe por quê? Tempo da restauração de todas as coisas. Mas vamos mais, né? Tá pouco? Vamos lá. Fala que, olha só os detalhes. Fala que os teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas no braço. Olha só quanta imagem de família chegando em Israel, com as filhas, com as meninas nos braços. Tem um vídeo aí, será que ele vai conseguir? Tem jeito aí? Não. Vê se ele roda, vê se tem áudio. É bem curtinho, é só um pedacinho de uma conversa aí. Mi padre estaba contando en lágrimas. Hasta hoy en día, cuando él se acuerda, cuando él deseó del avión y llegó a Israel, él bajó del aeropuerto y del avión al aeropuerto de Ben Gurión. Él cargó a mi hermana en los hombros y a mí me agarró con la mano. Y éramos 3 hermanos y mi mamá cargó mi otro hermanito. Se acordó del versículo bíblico de Isaías 60. Dice, dígalo en portugués. Levanta em redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas dos braços. Gente, assim, eu me emociono com essas coisas. De você poder ser testemunha daquilo que está escrito nas profecias bíblicas há milhares de anos. E gerações e gerações e gerações passaram e não viram. E nós estamos testemunhando, somos testemunhas oculares. Por isso que eu amo Israel, eu gosto demais de ir para lá, não só para ver as coisas do passado, mas para ver as coisas do presente, para ver a Bíblia viva, a Bíblia hoje. A Bíblia não é algo do passado, a Bíblia é algo atual. Não vejo a hora de voltar para Israel, porque eu quero gravar muitas outras profecias se cumprindo, mas tem mais, gente, tem muito mais, né? Por exemplo, Deus fala assim que eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, assim, porque por muito tempo virou só entulho, só pedra. Ele falou, aonde tinha uma cidade, vocês vão reconstruir. E hoje você anda em Israel, e o que você vê? Cena começa aí, aqui embaixo, essa parte de baixo aí, entulho. Essa aí, no caso, Shiló. Shiló é a cidade onde a Arca da Aliança, o tabernáculo, ficou por cerca de 360 anos. E logo ao lado das ruínas, ali em cima, na montanha, a nova cidade de Shiló. E isso está espalhado por todo Israel. Então você vê a ruína onde moravam os antigos, né, habitantes da terra, aí no caso aí é região da Samaria, né, porque aí ficou antes da construção do templo, o tabernáculo ficou instalado antes do templo de Jerusalém, foi destruído, não sobrou nada, e hoje está sendo restaurado. Por quê? Porque Deus falou que ia restaurar também as cidades. Só que quando eles voltaram para Israel, em 48, Jerusalém não estava na posse dos judeus. Jerusalém estava na posse da Jordânia, né, porque houve um acordo na ONU, e a ONU ela repartiu a terra de Israel e deixou um pedaço para os judeus. 66% da terra que eles deram para os judeus era só deserto. Deixaram as melhores terras para os palestinos, né, para os nômades árabes, né, e árabes sem pátria, sem terra. E aí Israel não tinha Jerusalém. Jerusalém ficou sobre o comando da Jordânia e povoado pelos árabes, né, pelos palestinos. Mas daí em 1967, o que acontece? Israel vai lá, é atacado, e numa guerra de 6 dias, eles vencem as 6, 7 nações árabes que os atacaram e ainda retomam Jerusalém.
Por quê? Porque a Bíblia já tinha dito assim, Deus já tinha falado através de muitos profetas, por exemplo, Zacarias fala assim, Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Falei, eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Sabe quando é que essa profecia se cumpriu? Em junho de 1967. Eu já estava vivo, gente. Eu já tinha nascido, já tinha 4 anos de idade. Então, nós somos a geração do cumprimento das profecias. Agora, a Bíblia fala mais ainda. Olha como é que Deus é detalhista. Ele fala assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão os velhos e velhas, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. A praça da cidade, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas e nelas brincarão. Gente, hoje você anda em Israel. O que tem de gente idosa, com dificuldade de locomoção, sentada nas praças, lendo, observando o movimento, fazendo nada às vezes, e as crianças brincando de bola, de bicicleta, nessas praças que jorram água para cima, é uma coisa linda, porque você está andando no meio do quê? Da profecia. Porque algumas décadas atrás, não existia, gente. Há 60 anos atrás, não existia. Não existia. Há 50 anos atrás, não existia. E hoje, quando você anda numa praça em Israel e você vê isso, você está andando no meio da Bíblia, da profecia acontecendo hoje. Se isso não emociona, gente, é porque o coração não tem jeito, gente. Não tem jeito, né? Depois que você prova, experimenta isso, que você entende, que você vive, é de apaixonar demais, né? Mas as profecias dizem mais, porque são muitas, eu falei que são centenas, né? Estou colocando somente algumas. Por exemplo, ele fala aqui, né, lá em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, Deus fala assim, fala para Ezequiel profetizar, ele profetiza, fala, profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Do vale de ossos secos, das cinzas, dos ossos sequíssimos, Deus levantou um exército sobremodo numeroso. Sabe uma coisa? Israel, todo judeu, homem e mulher, é soldado. Os homens cumprem serviço obrigatório de 3 anos, e as mulheres cumprem serviço obrigatório de 2 anos. Não é à toa que Israel é o único lugar no Oriente Médio onde as mulheres são respeitadas. Todas sabem atirar. Todas são muito bem treinadas para a guerra. Então é normal você andar na rua e você ver assim, jovens, a paisana, de metralhadora. O primeiro ano que eu fui em Israel, vi aquele povo assim de fuzil, né, pendurado, né, metralhadora pendurado, pai brincando, levando criança para brincar na rua, e com a metralhadora, pistola na cintura. Você vai no mercado, né, chega lá no mercadão municipal, né, os caras estão tudo armados, tudo de pistola na cintura, estão te atendendo ali, né, e é uma coisa normal, uma coisa natural. Todos eles são soldados. Porque mesmo aquele que já deixou de servir, que já cumpriu o exercício, né, militar, ele fica vinculado ao exército até lá uma determinada idade, e ele tem que reatualizar, né, ele tem que fazer treinamento 1 mês por ano, ele tem que voltar para o exército para se atualizar. Por quê? A nação de Israel é um exército. Eles estão prontos para se defender o tempo todo. E sabe de uma coisa? Desde que Israel voltou a ser nação em 1948, o Estado de Israel foi recriado em 14 de maio de 48. No amanhecer do dia seguinte, Israel já estava sendo atacado por 6 nações árabes. Israel nunca perdeu uma guerra. Por quê? Porque Deus falou que os príncipes do Judá, eles colocariam fogo, né, nos seus inimigos, nos seus vizinhos. Que eles não seriam derrotados, que eles não seriam vencidos. Então, isso está profetizado, está acontecendo. Bom, profecias sobre a restauração do povo, muitíssimas. E está tudo aí, gente. O que está faltando? O que ainda não cumpriu em relação à restauração do povo? O retorno das outras 10 tribos, que eu acredito, né? Posso estar errado, mas eu acredito que a restauração das 10 tribos perdidas só vai acontecer durante o milênio.
que quem vai restaurar é o próprio Senhor Jesus. Daí a identidade dos filhos de Abraão, né, da descendência de Jacó, através das 10 tribos, vai ser revelada nesse período. Mas isso é uma suposição, né? Pode ser que aconteça antes? Pode ser, né? Mas é uma das pouquíssimas coisas que falta acontecer em relação à promessa da restauração do povo. O povo já está lá.